Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo, tudo bom? Bianca Godoy Sensitiva em mais um vídeo aqui com vocês. Peço para que vocês curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Previsão para Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, com tudo o que está acontecendo na vida dele, a polêmica sobre a guarda do filho, o que a espiritualidade ela vem mostrando pra gente no jogo. Vamos fazer uma tiragem a pedido de muitos fãs. Vamos lá. Eu começo essa tiragem pedindo respeito à espiritualidade, pedindo para que a espiritualidade possa me dizer somente a verdade, para que eu possa ser até mesmo um instrumento de orientação no mundo terreno. Gratidão a todos que estão neste vídeo. Tá, ó. Uma tiragem que aqui já me envolve grandes processos. Esse processo ele vai longe, esse processo ele vai levar tempo para ter um acordo, tá? Então eu vejo que as coisas aí, ó, vão dar uma ancorada porque esse processo ele vai dar uma parada por uma questão de falta de acordo, falta de entendimento, tá? Aqui me fala sobre muita discórdia, muita briga que vem adiante, tá? Mudanças, alguns acontecimentos que vão ter, só que a discórdia vai ter assim demais, vai ter ataques em redes sociais entre a mãe da Marília Mendonça e o Murilo Huff, tá? Ogum São Jorge Guerreiro me mostra que a paternidade desta criança ficará com o pai, tá? Ó, esta criança, ela ficará ao lado do pai. Tá, então assim, esse processo ele se desprende, ó, a favor do Murilo Huff, tá? A espiritualidade fala sobre o espírito de Marília Mendonça aqui, ó, observando, trazendo superações, colheita, enviando ali, ó, espíritos e mentores de luz para conseguir resolver essa situação terrena. Então dá a entender que o espírito de Marília Mendonça, junto aos mentores, vem trabalhando, tá, para se resolver e acabar esse ciclo em paz. Então eu vejo que esse processo ele vai se encerrar com paz, com tranquilidade, tá, mas depois de muita briga, depois de muita desavença, vai ter um entendimento que essa criança deverá ficar com o pai, ou até mesmo o destino que vai unir, né, pai e filhos, para uma grande situação kármica, um resgate futuro dessa situação que envolve o Murilo e o Leozinho, tá? Então aqui a espiritualidade ela me fala claramente sobre isso sendo resolvido, mas levando um tempo, com muita discórdia, com muita briga, com muito desentendimento entre eles, a guarda ficando com o Murilo, tá? Só que eu sinto que a mãe da Marília Mendonça, Dona Ruth, ela vai adoecer muito com isso. Com todos esses desgastes do processo, ela vai ter um grande problema de saúde, a espiritualidade está dizendo, tá? Então, assim, os desgastes que ela vai enfrentar com tudo isso vai acometer aí dela passar uma fase bem difícil e bem complicada referente à saúde dela. Dona Ruth, o que eu vejo, a espiritualidade mostra tanto desgaste, tá? Que eu vejo ela adoecendo. Então, assim, vai ser muito difícil de agosto em diante, porque ela vai adoecer muito. A Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça. Eu vejo que ela vai ter um apego na materialidade muito grande. Então, assim, vários espíritos obsessores estão próximos a ela, trazendo essa negatividade. E eu falo isso porque a espiritualidade ela mostra dessa forma, tá? Ela se abriu a momentos amargos, então eu acredito que tudo isso vai trazer muitas dores, a fazer com que a Dona Ruth se torne uma pessoa amarga, uma pessoa disputuosa. Então assim, ela vai disputar muito a guarda dessa criança. Então vai ter muito desgaste, essa criança aí ao longo da vida dela, até os 18 anos, eu sinto que terá muita disputa ainda por essa criança, pelo Leozinho. O Leozinho ele não veio por acaso, o Leozinho ele vai seguir os caminhos da mãe e eu vejo que o Leozinho vai fazer muito sucesso na música. O Léo Mendonça, tá? Eu vejo ele assumindo esse nome no futuro. E isso será breve, será depois dos 12, 13 anos de idade dele.
tá? Que a espiritualidade me fala assim futuramente como seria, então eu tenho uma visão bem futura disso na vida do Leozinho. E agora nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa situação do Murilo Huff com a sogra, Dona Ruth, né? Muitas pessoas estão perguntando para mim sobre a Marília Mendonça, como que fica o espírito da Marília Mendonça vendo que ela deixou o filho, né, com todo o acontecido inesperado que aconteceu na partida dela, como que o espírito dela entende tudo isso que está acontecendo aqui no mundo terreno. Então assim, ó, eu vou fazer uma curta triagem para vocês de um entendimento que eu pedi orientação para a espiritualidade, tá? O espírito da Marília Mendonça, ele não tem a permissão, tá, de ver nada do que está acontecendo aqui. Então, assim, tudo que está acontecendo entre essa disputa de guarda, questões financeiras, porque tem muitas coisas financeiras que a espiritualidade me mostra que tá por detrás disso que ainda a gente não sabe. Então, assim, tem uma briga, uma disputa por grana, por dinheiro, tá? E a materialidade, ela não se mistura com a espiritualidade. Então, assim, esse corte, esse rompimento do espírito dela não ter a permissão de ver toda essa situação de discórdia que está acontecendo aqui é para a evolução dela, tá? Então, o espírito visita, lógico, o espírito vem em dias de visitas, mas você pode ter certeza que tem vários espíritos de luz preparados, tá? Trabalhando nessa colônia que foi recebida Marília Mendonça. Então, esses espíritos, eles descem para quê? Para preparar essa visita. Então, ela vai vir num dia visitar a mãe, o filho, ou até mesmo o Murilo, porque ela teve um laço, ela teve uma aliança, ela teve um filho com ele, tá? Num dia que eles estão numa energia completamente de brigas, de conflitos, de desavenças. Não, ela vai descer num dia calmo. Ela vai descer num dia calmo, que ela consiga vir, tá? Que esses espíritos que vão encaminhar ela, porque ela não vem sozinha, tá? Ela é acompanhada por espíritos preparados, tá? Para essa visita terrena. E nessa visita vai ser num dia tranquilo, num dia que o Leozinho vai estar numa grande alegria, junto à mãe, num parque, com amigos, junto ao pai, entendeu? Desta forma, por quê? Porque quando o espírito dela vem, essa preparação antes dessa chegada, para ela encontrar essa paz é necessária para o espírito dela evoluir e crescer e se desprender até mesmo do que ela deixou. Vocês entendem? Então acho que pouco vocês vão conseguir entender nessa triagem. Eu ainda vou ver se eu consigo trazer mais vídeos explicando sobre, tá? Um espírito que partiu essa disputa, porque geralmente, podem reparar, a maioria, né, principalmente que tem uma questão social, financeira maior, quando desencarna fica essa disputa de inventários, de heranças, enfim, aqui embaixo. Então os espíritos lá em cima, eles têm essa rédea, tá, para conseguir segurar, para os espíritos não acabarem entrando. Porque imagine se todos que fossem vissem as famílias aqui embaixo se matando por aquilo que às vezes levou uma vida inteira para aquele ser humano que partiu conseguir. O espírito nenhum evoluiria, espírito nenhum conseguiria ficar em uma colônia. Já sabemos que nós, 90% dos espíritos, não aceita a evolução. Então, para vocês terem noção que tem uma grande preparação, e esses 10% que parece ser tão pouco é muito. Então tem muitos espíritos que estão em evolução. E esses 90% que a maioria que não aceitam evolução, Bianca, para onde esses espíritos vão? Esses espíritos, eles vão para vales sofredores, que são os famosos vales dos sofredores, que é os sofredores da matéria, né, do desapego da matéria. Muitos seguidores, até mesmo pedindo para mim vir falar sobre o caso da Juliana Marins, a moça do vulcão.
tá? A moça que acabou caindo e perdendo a vida no vulcão. O que que a espiritualidade ela me fala sobre isso? E eu tirei algumas cartas, tá, gente? Que eu vou até puxar aqui pra frente para me mostrar para vocês, referente a esse jogo que eu pedi um entendimento a ele, tá? Então, o que que a espiritualidade ela me fala? Que ia ser anunciada realmente essa morte, esse desencarne, tá? Então, ela não foi por acaso, estava no destino dela, o desencarne dela, a partida dela. Dessa forma trágica, Bianca, assim, ó, de uma forma totalmente tempestativa. Poderia ter sido num acidente, poderia ter sido até mesmo num incêndio, ou ela poderia ter sido acontecido assim, dela ter se afogado em um passeio de barco, de lancha. Isso era necessário ter acontecido, ó. O destino dela fala que ela já teria encerrado o ciclo dela, tá? Em vários momentos, principalmente na infância, tá? Então, assim, ela reencarnou sabendo que o caminho dela, terreno, era bem curto. Aqui me fala sobre um papel assinado. Tem alguma coisa que foi assinada, tá? Que a família ainda não sabe, alguma coisa que vai vir à tona, referente a documentos, a papéis importantes sobre essa moça, tá? Outra coisa, não vejo que foi vingança, não vejo que foi algo provocado, não vejo que ela foi jogada ali, não vejo que foi trazido isso como um ritual na Indonésia, não, nada disso, tá? Eu vejo que foi um acidente de percurso, uma má decisão que ela tomou na vida dela, infelizmente perigos que sondaram ela, e que ela, infelizmente, acometeu com esse acidente, tá? O espírito dela, ó, se encontra em superação, com muita luz, tá? Hoje também, né, a hora que eu comecei a fazer uma triagem sobre esse caso dela, que muitas pessoas estão falando que ela foi jogada, que isso foi uma vingança, que tem coisas aí que tá escondidas, que vão vir à tona, eu vou dizer a vocês o que eu sinto de verdade, tá, gente? Que aconteceu nessa situação. Eu acredito que foi um erro totalmente de percurso. Ela deve ter se afastado do pessoal da trilha, era uma trilha íngreme, com certeza ela devia ter algum problema com reflexo, tá? E aconteceu esse acidente devido a um passo mal dado. Então eu falo para vocês, eu gosto muito de fazer trilha, às vezes em cachoeiras, porque eu vou para as cachoeiras para fazer algumas coisas que eu tenho que fazer na mata, tá? E às vezes você dá um passo errado na vida, e eu acredito que isso foi um passo errado na vida dela, mas que estava no destino para vir acontecer essa perda, essa despedida, tá? Outra coisa, eu vi uma despedida que ela fez num texto pelo WhatsApp, pela mãe. Todos nós sentimos, de uma forma ou outra, não imaginando que iremos embora. Então, aquilo ali foi um sentir, aquela mensagem não foi por acaso. O nosso corpo, o nosso pré-espírito, ele sabe a hora de partir. Tá? Então, aquela mensagem, ela foi porque o pré-espírito dela já estava se preparando para essa ida, para essa partida. Como eu digo, quando a gente tem um destino traçado, nós descemos para esse mundo aqui com um caderninho certo. Então, eu vou dizer a vocês, tudo que acontece na nossa vida já é principalmente agendado pela nossa reencarnação. Essa partida dela, ela já estava programada, ela já era destina a acontecer dessa forma. Se não fosse dessa forma, seria em outro tipo de acidente, tá? O espírito dela subiu, já foi resgatado, é um espírito que foi evoluído. Por quê? Porque quando nós já temos esse destino, esse encerramento de ciclo, com certeza ela veio só para viver esses restos de momentos, tá? Que estavam faltando para terminar o encerramento dela. Eu vou dizer a vocês, eu sinto que a Juliana é um espírito que ela nem reencarnar, ela vai mais, porque ela tem uma missão grande agora no plano espiritual,
tá, gente? Então a missão dela, ela termina aqui, mas ela continua lá em cima. E tem um resgate que envolve muito o lado paterno e materno dela. Aquela mensagem que ela deixou para a mãe não é por acaso. Ainda veremos alguns relatos espirituais sobre alguns contatos de Juliana Marins com a mãe. Vocês verão. Agora eu quero falar um pouco sobre assuntos aleatórios com vocês aqui, gente, e eu quero deixar 3 previsões que a espiritualidade ela me mostrou, tá? Primeiramente, a espiritualidade ela fala sobre um acontecido, eu não sei explicar para você, mas eu vi um alvoroço muito grande envolvendo a vida daquele governador, o Tarcísio de Freitas. Eu acredito que ele é governador, né? Então, assim, ó, me mostrou uma fase de muita correria. Eu senti um cheiro de hospital muito forte e ao mesmo tempo eu via um alvoroço como se fosse um tiroteio, tá? Então o Tarcísio de Freitas, ele tá correndo algum perigo, tem alguma coisa em volta dele que traz uma fase de enfrentamento muito grande, alguma coisa vai vir à tona sobre ele, sobre a vida dele, que não será fácil, não será legal. Ele precisa se proteger demais, colocar de frente muitas proteção, tá? Outra coisa que a espiritualidade ela me fala é que agora, tá, entre julho e setembro, terá assim algumas novidades que vão chegar, de muitas verdades vindo em cima de mentiras. Quais serão essas novidades? Em cima da política. Eu vi que vai ter prisões, tá, na política. Até agosto vai ter uma prisão política, e é uma prisão política que vai dar muito o que falar. Até agosto vai vir à tona uma verdade sobre uma mentira muito grande, e vai ter uma movimentação muito forte para prisões, tá? Muita gente indo presa, mas terá uma prisão que é até agosto, mais tardar na segunda semana de setembro. Essa prisão vai dar o que falar. A espiritualidade está dizendo que já está sendo encaminhado, não consegui ver, a espiritualidade não me permitiu ver quem é, mas terá essa notícia, é dada por um mentor, tá? A espiritualidade ela também fala sobre uma grande tragédia envolvendo uma comunidade, uma favela de São Paulo, tá? Uma comunidade, uma favela de São Paulo, vindo a sofrer uma grande tragédia, e vai ter um soterramento de pessoas muito grande. Infelizmente vai ter um desencarne com pessoas soterradas. É muito triste ver isso, mas a espiritualidade ela pede para que a gente passe essa preparação para pedidos de misericórdia que nós devolvemos ao universo e pedimos os livramentos, tá? Então neste vídeo eu quero deixar essas mensagens aqui.